Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos no capítulo 4, os itens de 18 a 23, nós vamos falar um pouquinho a respeito da reencarnação e os laços de família. Elucidar todas as dúvidas possíveis que possam haver. Na visão da doutrina espírita, podemos dizer, a reencarnação não destrói os laços familiares, mas se fortalece. Por quê? Porque permite que os espíritos, em afinidade, se reencontrem em diferentes papéis ao longo de várias existências. Para quê? Para fortalecer os seus laços de amor e aprendizado. Olha que interessante. O que é isso aí? Vários papéis. Uma encarnação pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser um tio, pode ser um avô, não interessa. Se agrupam por afinidade. Então, os verdadeiros laços familiares são os da simpatia e da comunhão de pensamentos, formados no plano espiritual e que se estendem por todas as encarnações, deixando, ao contrário da teoria da unicidade da existência, que romperia com a morte, há exatamente ao contrário. A reencarnação fortalece os laços de família. Então, a reencarnação não é apenas um ciclo da vida entre a vida e a morte. Não, não é só isso. Atentem para isso. Mas também é um processo de aprendizado e evolução da alma. Dentro dessa jornada, os laços familiares assumem um papel crucial. Vamos entender tudo isso nas explicações que vamos dar daqui a pouco. Então, a reencarnação fortalece os laços de família, pois os espíritos que compartilham o mesmo destino ou afinidade de propósitos formam grupos familiares no mundo espiritual. E os reencontros, quando acontecem? Em diferentes existências. Então, na perspectiva da reencarnação, a família não é um encontro aleatório, por acaso. Pelo contrário, as almas que compõem uma família, como pais, filhos, irmãos, cônjuges, são vistas como companheiras de jornada de vidas passadas, de existências passadas. O reencontro, então, em uma nova existência, oferece o quê? Oferece uma oportunidade de resolver pendências, fortalecer o amor e o perdão, ou simplesmente continuar o aprendizado em conjunto do núcleo familiar. Os desafios e as alegrias compartilhados dentro de uma família têm um propósito muito maior. Por exemplo, uma relação difícil pode ser uma chance de superar velhos conflitos e aprender lições importantes, tais como paciência, tolerância, compaixão. Da mesma forma, os laços profundos de afeto são considerados o resultado de uma conexão espiritual que transcende uma única vida, indicando que essas almas se amaram e se apoiaram em existências anteriores e vão seguindo seu caminho evolutivo. É a beleza da justiça divina que nos dá sempre a oportunidade de seguirmos adiante, de tirarmos as nossas deficiências morais, aproximarmos, exercitar o perdão, a tolerância e tornando isso uma simpatia, que é o amor ágape, aquele amor mesmo que transcende as existências, que seguem pela eternidade afora. Então, o propósito da família na jornada da alma, qual seria esse propósito? A família, então, nesse contexto, é um laboratório, podemos dizer que é um laboratório de crescimento. Cada membro desempenha um papel específico na evolução dos outros. Os pais, os filhos, os irmãos, avós, tios, todo esse grupo familiar, cada um tem o seu objetivo, que unindo faz o conjunto evoluir. Olha que coisa muito interessante isso aí. Então a alma escolhe renascer em uma determinada família para cumprir certas missões. É isso aí. Isso se chama planejamento reencarnatório. No mundo espiritual, ainda, quando estamos lá,
nós participamos de um planejamento onde os nossos amigos espirituais mais evoluídos vão mostrar para nós as nossas necessidades, o porquê que precisamos exercitar o perdão, onde se unem os agressores e os agredidos, voltam para se perdoarem, se amarem, aprender a evoluir. Isso que é importante a gente entender, né? Então, e voltam para, não só para cumprir uma missão desse acerto, como também para aprender mais lições que são essenciais para o seu desenvolvimento espiritual. Então, quais são isso que ocorre nas encarnações? Primeiro, o resgate kármico, que é a expiação, ou seja, corrigir a erros e harmonizar relações do passado. Então, tudo que tem, as dificuldades de relacionamento que nós temos na nossa família, são reminiscências de existências passadas que precisam ser trabalhadas. Se nós não enfrentarmos de frente, entendermos, compreendermos isso, nós vamos voltar quantas vezes se fizer necessário até que possamos aprender a necessidade do perdão, da tolerância. Então, isso aí que é interessante a gente saber entender a dinâmica da vida. E também, nessa interação familiar, né, há o apoio mútuo, ou seja, oferece suporte e amor incondicional para enfrentar os desafios da vida. Então, a família é essa. É um irmão ajudando o outro, o pai, a mãe, interagindo, então exercitando o amor, estendendo a mão, corrigindo nas necessidades, naqueles momentos cruciais que passa a família. Então, tudo isso faz parte desse cadinho depurador, podemos dizer assim, que é a família. E tudo isso com que propósito? A evolução coletiva. Porque o ideal é que todos, na existência dos familiares, evoluam junto. Ou seja, expiem os seus débitos passados, adquirem mais virtudes e todo o grupo possa seguir adiante, tornando realmente uma família espiritual, ou seja, estão juntos na caminhada evolutiva. Então, crescer em conjunto, auxiliando uns aos outros e se tornar... Para quê? Para se tornarem versões melhores de si mesmos. Que na próxima, tudo aquilo que agregamos, que eliminamos, que chegamos de coisas boas, fazem parte da nossa bagagem espiritual, nunca mais sairão. Então, é isso que vale a pena, quando eu digo sempre aqui, vamos aproveitar a nossa encarnação. É o momento certo. Dificuldades, sim. Por quê? Porque habitamos um mundo ainda de provas e expiações, necessárias para que nós possamos evoluir. Se estamos aqui nessa existência, reencarnados aqui, é porque ainda temos muito a aprender. Não podemos perder tempo mais, o tempo está correndo. Então não interessa que estágio da vida nós estejamos, se estamos jovens, adultos, idosos, não interessa. Interessa o momento que nós tomamos consciência de que precisamos, enquanto estivermos na carne, procurar eliminar sempre as nossas deficiências morais. Não precisa os outros dizer, nós olhando para dentro de nós sabemos se somos orgulhosos, se somos muito egoístas, se somos rancorosos, se somos ciumentos, invejosos, e seguindo adiante. E trabalhar isso sempre, constantemente, né? E aí a gente vai entender por que a diferença entre laços consanguíneos e laços de simpatia ou espirituais. Os laços consanguíneos são laços biológicos que unem pessoas pelo sangue. Quando não tem afinidade, às vezes vem, acaba e se dissolve. Já os laços de simpatia são os laços que surgem da afinidade espiritual, da afinidade de pensamentos e de sentimentos. Atentem para isso. Então a reencarnação permite que esses laços, que são verdadeiros laços familiares, se fortifiquem cada vez mais. É hora do perdão, é hora dos filhos entenderem qual foi a importante missão, mais importante talvez depois de Deus, que são os nossos pais. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Então eles nos deram a oportunidade, eles nos ofereceram um corpo físico para que nossa alma reencarnasse. Então, se nós queremos ser felizes, caminhar bem, tranquilamente, vamos reconciliarmos com os nossos pais, vamos agradecê-los, vamos mandar amor para eles de gratidão, não sem julgamentos, não importa
o que eles sejam ou deixaram de ser. São nossos pais. São eles os grandes artífices, depois de Deus, como disse há pouco, da nossa chegada ao mundo material. Pensem nisso. Sua vida está complicada, você tudo ruim. Como está a sua relação com seus pais? Será que não é a hora de aprofundar do perdão, do amor, da gratidão para com eles, para que a nossa vida possa receber essas energias boas e dar um impulso para que seguirmos adiante? Analisem, pense um pouquinho a respeito disso, vale a pena a gente pensar. E outra coisa, se fosse uma única existência, que nós dissemos a unicidade de existência, ou seja, uma única vida para cada alma, como diz as religiões, que os espíritos são criados na hora da concepção. Ela não permite, então, uma preexistência da alma e, consequentemente, não reconhece a existência de laços espirituais entre as almas, entre os espíritos. Por quê? A unicidade de existência, os laços formados, são apenas por interesse e por razões materiais que são desfeitos com a morte do corpo físico. Isso contrasta com a visão espírita, onde os laços de afeto espiritual persistem para a eternidade. Então, isso é muito importante a gente pensar. O aproveitamento da nossa encarnação, a responsabilidade que nós temos para conosco, para com a nossa família. E a família estende-se. Muitos afins, às vezes não nascem no mesmo grupo, mas são amigos, aqueles amigos afins mesmo, nós somos ligados por laços de simpatia mesmo, de afinidade, que fazem parte também do nosso grupo. Então, ora precisa ver como amigo, ora como um parente distante. Para quê? Para que possamos dar a oportunidade da reconciliação, para que entendamos sempre o porquê estamos aqui e para que estamos aqui. Pensem nisso com carinho, que vale a pena. Agora, vamos fazer um pequeno resumo desses itens 18 a 23, que vocês podem encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa comprar o livro, como disse há pouco, vocês baixem na internet, tem lá em PDF, pode acessar, tem a Kardecpédia também no seu celular, tem todas as obras da quantificação, leiam, para vocês entenderem por que é importante esse código moral colocar na nossa vida, independente da sua religião. Se você é padre, consulte o Evangelho, você vai gostar. Se você é budista, consulte, você vai gostar. Se você é protestante, consulte, você vai ver que é a parte moral exclusiva do cristianismo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É a explicação lógica das parábolas de Jesus, que ele teve que falar por parábolas, porque o pessoal da época não tinha ainda a capacidade de entender a profundidade das suas mensagens. E a doutrina veio, auxiliada pelos bons espíritos, traduz para nós de uma forma bem tranquila e serena. Veja bem, em resumo, os itens 18, 19 e 20, resumo tudo isso que eu falei, mas eu vou dizer, vocês vão ler lá. Apresentam então a reencarnação como um princípio que fortalece e perpetua os laços familiares verdadeiros, que são baseados no amor e na afinidade espiritual. As dificuldades encontradas em algumas famílias são vistas como oportunidades de aprendizado e reconciliação. Inimigos do passado são agrupados para juntos exercitar o perdão. Olha que coisa fantástica, Deus nos dá essa oportunidade, porque Ele não castiga jamais e também não perdoa. Nós que devemos perdoar, nós que devemos aprender a amar. É isso que Ele... Voltaremos sempre que necessário. Por isso, quanto aprendemos a nossa missão aqui na Terra, que todos nós temos, ou seja, expiatória, ou provatória, ou missionária, não interessa. Nós estamos trabalhando para a nossa evolução espiritual. Atentem bem para isso. Então, a reconciliação é algo fundamental, fundamental. Agora, falo também do temor do aumento, né? Que a reencarnação seria um aumento excessivo da parentela. Isso é infundado, porque muda-se. São várias situações. O pai de hoje, e nós não vamos ter 10 pais, 20 pais, 1000 pais. Não, o pai de hoje pode ter amanhã como filho, como filha, como esposa, e assim vai.
O espírito é único, que passa pelas existências para o seu aprofundamento moral, espiritual. É isso. Então, nós vamos agregando coisas boas na cada existência. Esse é o objetivo. Muitos estacionam, acham que vai viver exclusivamente do apego da matéria. E é lamentável, porque vão voltar, às vezes, em situações mais ainda difíceis, até aprenderem. Agora, por que esperar a dor para nós aprendermos? Não seria melhor, pela capacidade de entendimento, discernimento, nós avaliarmos a nossa vida, verificar as nossas dependências morais que temos e trabalhá-las para melhorar, ao invés de esperar a dor? Porque a dor é um santo remédio. Mas quanto mais conhecimento e exercitamos bem esse conhecimento, vivenciamos, menos dor teremos. Óbvio. Porque a dor, se você não compreender o porquê da dor, você vai sofrer muito. Quando você entende a dor, você procura, por que estou sofrendo agora? É algo dessa existência que eu fiz e estou colhendo agora? Pode ser. Mas se não for, é algo de outras existências. O que eu vou fazer? Então eu compreendo, passo a compreender que isso aí é um resgate, que eu estou expiando isso aí. E quando eu entendo isso, eu me fortaleço, eu não vou entrar em choque, vou compreender, é uma resignação ativa e vamos trabalhar o melhor possível para sermos melhores, para que essa dor, que é cíclica, vai passar também. Quanto mais compreensão, resignação ativa nós temos, mais rápido nós livraremos dessa dor, desse sofrimento. Porque a vitimação da dor, nós vamos esquecer de viver, vamos ficar mergulhados nessa depressão de tristeza e não vamos conseguir evoluir. Não, Deus não quer isso. Quer que nós exercitemos a nossa capacidade, nós somos filhos de Deus, somos fagulhas dele. Então vamos pensar nisso. Então, veja bem, então esse aumento da parentela é infundado, porque o espírito é único e são sempre vivendo situações necessárias a cada existência, ou seja, a cada reencarnação. No item 22, Kardec esclarece que os laços de família são espirituais e não carnais. Esse item é crucial para compreender a perspectiva espírita sobre os laços familiares. Então Kardec afirma categoricamente que os verdadeiros laços de família são de natureza espiritual e não meramente carnal. Os laços de sangue são temporários e se desfazem com a morte do corpo físico. Já os laços de afeição e simpatia entre os espíritos são duradouros e persistem através das inúmeras existências. Item 23. Razões dos laços de família. Por quê? Nesse item, Kardec vai explorar as razões pelas quais os espíritos se unem em famílias terrenas. Ele aponta duas causas principais para a gente entender. Afeições anteriores, e já carregamos nossa bagagem espiritual. Espíritos que se amam e se sentem ligados, buscam se reencontrar para darem continuidade a esses laços. Oferecem apoio mútuo para progredirem juntos. A felicidade de estarem reunidos é um incentivo ao bem, pensem nisso. E também tem a necessidade da expiação ou provação. Espíritos que tiveram desavenças ou possuem débitos do passado podem ser reunidos numa mesma família para enfrentarem juntos as consequências das suas ações, não como castigo, mas para aprenderem a superar seus conflitos através do perdão, da paciência, da resiliência e da caridade. Atentem para isso. As dificuldades familiares podem ser provas difíceis, mas necessárias para o crescimento espiritual. Kardec ainda ressalta que a qualidade dos laços familiares na Terra reflete o grau de evolução dos espíritos que estão envolvidos. Famílias unidas pelo amor e pela compreensão são um reflexo de espíritos mais evoluídos, enquanto que famílias marcadas por conflitos e desentendimentos indicam mais a necessidade de aprendizado e progresso. Olha que tudo tem uma razão de ser.
Então podemos concluir esse estudo reencarnação e laços de família da seguinte maneira: essa visão da reencarnação e dos laços familiares mostra que nossos relacionamentos mais íntimos são o espelho da nossa jornada espiritual. Eles nos ensinam sobre o perdão, a compaixão e o amor incondicional, preparando a alma para estágios mais elevados de evolução. Não podemos perder essa chance, gente, dessa encarnação. É a hora da mudança. E a mudança não é alguém mudar, é você, eu, cada um de nós mudarmos o nosso modo de agir, de pensar, de falar. É agora. A família se torna assim, como deve ser, um porto seguro e um campo de batalha onde as almas se encontram para quê? Para se curarem, aprenderem e seguir juntas em sua longa e sagrada viagem através do tempo. É essa a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, desse estudo fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade e os limites da reencarnação e vamos encerrar o capítulo 4. Então, gente, atentem para isso. Lembre-se mais uma vez, conscientizem-se da importância da atual encarnação. E conscientizem-se do amor e gratidão que vocês devem ter pelos seus pais. É fundamental para que nós possamos aurir forças para seguirmos adiante. Porque existindo essa afinidade de gratidão e amor entre os pais, nós nos fortalecemos. Nos fortalecemos e vamos cada vez mais seguindo e acertando cada vez mais. Quando estamos, como dizem as crianças, de mal com os nossos pais, ou muito chateado com eles, julgando-os, não podemos julgar, não temos direito de julgá-los, porque a missão deles de nos dar a vida é fundamental. Agora, se erraram, o problema não é nosso, é o problema deles. Eles vão ter que voltarem, se acertarem, mas nós devemos sempre ser gratos a eles, para que nós possamos ter uma existência produtiva e possamos cumprir a nossa meta que traçamos lá antes de reencarnarmos no nosso planejamento reencarnatório. Pensem nisso e, sobretudo, não estamos sós. Quando nós nos propomos a isso, a espiritualidade amiga vem e nos abraça, nos fortalece, estão sempre conosco, dando-nos ânimo de seguir adiante. Então, meus queridos, um grande abraço a todos, estejam com Jesus, que os bons espíritos estejam com vocês, que possam ter uma semana tranquila, serena, de muita paz, de muita luz. Olhem a família, analisem e depois vocês vão chegar a uma conclusão do porquê situações estamos vivendo, ok? Um grande abraço e até a semana que vem, se assim Deus o permitir. E com certeza Ele permitirá. Um grande abraço.